Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa 9ª videoaula das nossas lições de adolescentes. E hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante, porém para muitos ainda polêmico. A Bíblia diz que precisamos nos santificar. Talvez você se pergunte, como podemos fazer isso? Podemos realmente ser santos? Outros dizem, não existe santo na terra, santo só no céu. No dia a dia, como posso saber se estou realmente no caminho da salvação? No dia a dia, como posso saber se estou ou não no caminho da salvação? Será que a santificação é sinônimo de isolamento? Para ser santo, precisamos nos isolar? É possível verdadeiramente ser santo? Muitas dúvidas podem surgir sobre esse tema, mas hoje juntos vamos encontrar as respostas para essas perguntas, tomando como base a preciosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Primeiramente, nós estaremos fazendo uma leitura inicial que está aqui em Hebreus capítulo de número 12 e versículo de número 14, que diz o seguinte: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Nas traduções mais usadas da Bíblia, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, quando nós pegamos o texto escrito nas traduções da Bíblia mais utilizadas, que diz seguir a paz com todos e também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e quando lemos este versículo nesta outra tradução, nós ficamos entendendo o que significa ser santo. E aí o texto diz, olha, procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Ou seja, já de início podemos adiantar que ser santo é ser dedicado ao Senhor. Você tem sido dedicado ao Senhor? Será que eu tenho sido dedicado ao Senhor? Bem, o que sabemos, o que aprendemos do texto bíblico é que todos nós, tanto eu como você, nós precisamos viver dedicados ao Senhor. Mas no decorrer da lição estaremos trazendo mais esclarecimentos. Primeiramente, o capítulo 1 nos fala o seguinte: sejam santos, pois eu sou santo. Esta frase é uma frase do próprio Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem disse isso. Foi Ele quem falou isso lá no livro do Levítico, lá no início da Bíblia. E mais uma vez o seu servo Pedro repetiu isso para a gente na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo de número 16. Então Pedro citou a mesma frase, repetindo, tomando aquilo que está escrito lá em Levítico. Mas o que significa essa palavra santo? A palavra santo não significa algo inalcançável, mas simplesmente aquele que é separado do mal. Note isso, guarde isso. Ser santo significa aquele que é separado do mal. Dessa forma, a pessoa que está no caminho da santidade luta para não cometer pecado. Foge da aparência do mal, vigia, ora, fala com Deus todos os dias, porque somente a graça de Deus é que pode nos capacitar, e lê a sua palavra, porque o próprio Jesus, quando estava falando com o Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não há como haver santificação, não há como a gente, por exemplo, viver essa frase aqui, não há como a gente se separar do mal, viver separado do mal, sem a água para nos lavar, da palavra de Deus. A perfeita santidade só poderá ser alcançada quando entrarmos no céu de glória. Do que estamos falando aqui agora? Aquela santidade que a gente imagina.
Uma santidade tão plena ao ponto de não haver falha nenhuma, mancha nenhuma absolutamente. De você ser perfeito de ação, de pensamento, de obras, de você não ser aquela pessoa que não comete sequer um deslize, uma pessoa que não comete, digamos, sequer um pensamento contrário de forma alguma, aí só quando chegarmos no céu. Enquanto estivermos na terra, não conseguimos chegar a essa perfeição, um ser humano perfeito como Deus é perfeito, não tem como. Mas vivemos uma vida santificada à medida que vivemos separados do mal, com o objetivo de agradar o Senhor, nosso Deus. Enquanto estivermos por aqui, a fatalidade do pecado sempre nos atingirá, como diz a lição. Mas você sabia que mesmo assim podemos ser santos? Segundo tópico, Deus quer a nossa santificação. A santidade de Deus pode ser reconhecida através de sua palavra, pois ele não mente, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 18. Porque por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Bem, o que o texto está mostrando aqui é que Deus não mente. E o Senhor, na sua palavra, deseja que sejamos santos. É verdadeiro, Deus é correto, Deus é justo. O salmista escreve no Salmo 33, versículo 4 e 5, porque a palavra do Senhor é reta, todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Como servos de Deus, como pessoas que devemos ou que desejamos agradar ao Senhor, devemos também nos entregar a estas coisas. Nos entregarmos a quê? A retidão, nos entregarmos à justiça, à vontade de Deus, à bondade do Senhor. Por quê? Porque Deus odeia a maldade. Deus é bom e também amoroso. A partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, Ele exige de nós a santificação. Por Deus ser a própria essência da santidade, é impossível estabelecer um relacionamento com Ele permanecendo na impureza ou praticando o que é errado. Entende? Mas aí talvez você ainda esteja pensando, não, pastor, mas é porque Deus e somente Deus é santo. Olha, a essência de Deus, tudo que Deus é, claro, é santidade. Deus nunca se misturou com o mal. Ele é tão santo que ele não pode ser tentado pelo mal. Só que santidade, ou a santidade de Deus, é um atributo dele próprio. Mas esse atributo é comunicável. Deus decidiu comunicar, transmitir uma parte desse atributo também para o homem, para a mulher, para todo aquele que nele crê. Justamente porque sem esse atributo ser comunicado ao homem ou à mulher, não tem como a gente ter relacionamento com Deus. Não tem como a gente falar com Ele, ser ouvido. Não tem como a gente chorar, Ele acolher nossas lágrimas. Não tem como a gente sentir a alegria de Deus na nossa vida. Então, Deus envia esta graça para nos capacitar a andar em santidade, justamente para manter esse relacionamento com o Senhor. Portanto, quem recebeu a salvação deve morrer para o mundo e, através da santificação, viver para Deus, como diz Romanos capítulo 6, versículo 11, que diz assim, olha, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Nós nos consideramos mortos para o pecado, quer dizer, eu não posso viver pecando, porque agora eu tenho uma vida com Deus. Fidelidade. Entende? Uma decisão, uma escolha, uma tomada de atitude, que é muito importante e agradável ao nosso Pai Celestial. Que nós, independente da nossa idade, os amados que estão entre 13 e 14 anos, que são adolescentes, uma fase delicada, uma fase difícil, uma fase onde você está com todas as energias e você quer explorar, e você quer descobrir coisas novas. Você pode fazer isso?
Pode, porém, com muito cuidado. Como assim com muito cuidado? Lembrando-se de que o seu relacionamento, e que está sempre em primeiro lugar, é com Deus. Então você pega todas as coisas e coloca diante do Senhor e faz uma pergunta: Senhor, tu te agradarias disso? Então, pela palavra de Deus, você vai ter uma noção se o Senhor se agrada ou não daquilo. Então, se você chegar à conclusão de que Deus não se agrada daquilo, seja uma ação, um comportamento, seja algo físico, material, então você já não faz. Se desvia daquilo, porque o seu relacionamento primeiro é com Deus. Deus deseja muito estar presente na vida do ser humano, desde a sua infância, desde a sua adolescência, passando aí pela juventude. Veja que na Bíblia está cheio de jovens cheios de Deus, inclusive de adolescentes. Veja, por exemplo, o profeta Samuel, que desde a sua infância, desde que foi desmamado, desde aí, quem sabe, dos 3 anos de idade, que já foi dedicado ali à casa de Deus, ao templo do Senhor, e chegou ao ponto de Deus falar diretamente com esse rapaz, o que foi extraordinariamente glorioso. E Deus quer falar com você também, fazer de você um instrumento dele. E olha, é muito honroso ser instrumento nas mãos de Deus, não é verdade? Segundo capítulo, tipos de santificação. A Bíblia apresenta 3 conceitos de santificação diferentes. Você sabia disso? São eles: santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. Nós vamos entender por tópicos. Mas o que é a santificação inicial? O que é santificação progressiva ou santificação final? Vamos ver a inicial primeiro, do que a lição está falando. A santificação inicial, também chamada de santificação posicional, aquela que ocorre quando você crê em Cristo. Como, por exemplo, aquele ladrão da cruz do lado direito. Ele creu em Jesus. Ele estava preso ali, crucificado ali, o ladrão da direita, porque havia furtado, feito coisas erradas. Então ele era, digamos, um criminoso, porque praticava alguns tipos de crime. Ele era um homem pervertido pela prática errada. Só que, naquele momento na cruz, ele creu em Jesus, e o próprio Jesus disse: ainda hoje, tu vai estar comigo no paraíso. Mas o paraíso de Deus é santo. Deus é santo. E lá só entra santo. Então, como que aquele ladrão ia estar com Jesus? Justamente pelo fato desta santificação ter acontecido na vida dele. É a santificação posicional. Aquele homem, naquele dia, foi redimido pelo sangue de Jesus, sendo assim purificado dos seus pecados, e agora, pelo fato de ele estar em Cristo por meio da fé, ele é declarado santificado pelo próprio Deus por meio da sua palavra. Então, é no instante em que a pessoa deixa de ser escrava do pecado, passa a ser agora redimido pelo sangue de Jesus, que experimentamos a santificação inicial, ou santificação posicional, como chamamos. Quando entregamos nossa vida para Deus, Ele nos coloca em situação favorável, porque nos perdoa, então somos perdoados. O nosso passado é apagado imediatamente. Isso é algo lindo, extraordinário. Assim podemos afirmar, a santificação inicial não é um processo, mas uma posição privilegiada a qual o pecador é colocado, pois para ele tudo imediatamente foi feito novo. Nasceu de novo, tudo é feito novo, porque Deus perdoou as suas maldades. Então, se morrer naquele momento, com certeza vai estar com o Senhor, como o próprio Jesus disse, no paraíso. É muito interessante. Agora, existe outro tipo de santificação, santificação progressiva. E essa santificação, ela ocorre no dia a dia do cristão, porque você foi santificado e colocado posicionalmente em Cristo, declarado santo e justo pela parte do próprio Deus, só que você, como diferentemente do ladrão da cruz, não está numa cruz, não vai morrer, tem muitos anos de vida pela frente. Então esses anos de vida pela frente devem ser vividos em vigilância constante.
Cada dia você vai olhando, lendo a palavra de Deus, escutando as pregações e descobrindo, detectando aonde você precisa melhorar para Deus. Então é uma experiência ligada ao dia a dia do cristão, que vai se submetendo a Deus e se afastando do pecado todos os dias, seguindo o caminho do aperfeiçoamento em Cristo Jesus. A santificação progressiva é o que buscamos, né, como cristãos. Ao longo dos anos nos esforçamos para mudar de vida, fazer escolhas melhores, obedecer mais a Deus e seguir o que está na sua preciosa palavra. É sobre essa experiência de santificação que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica dizendo assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor nos santifica e Ele deseja muito conservar o nosso espírito, a nossa alma, também o nosso corpo. Veja, entenda que corpo, alma e espírito precisam estar dedicados a Deus. Às vezes, nós aprendemos de que Deus só quer o nosso coração. Não tem nada a ver eu mexer no meu corpo, fazer alterações no meu corpo, às vezes até alterações agressivas, né? Alterações bruscas, mudanças radicais no corpo, seguindo o sistema mundano. Não tem nada a ver porque Deus quer o meu coração. A palavra é clara, olha como a palavra de Deus está dizendo aqui. Que Ele conserve o espírito, a alma e também o corpo de vocês livres de toda mancha, livres de todo pecado. Tá bom? Porque inclusive quando nós chegarmos diante de Deus, nós prestaremos conta justamente pelo que fizemos por meio do corpo. Então é importante santificar o nosso corpo para a glória de Deus, até porque a Bíblia diz que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por último, santificação final. Essa santificação final foi aquilo que a gente falou no início, de que ainda não alcançamos, essa santificação ainda não chegamos. Veja que por mais que sejamos dedicados a Deus, ainda pode acontecer de cometermos um pecado tipo pensar alguma coisa errada, só que aí você, quando viu que pensou algo errado, imediatamente você pede perdão a Deus, Deus tira esse mau pensamento, não quero isso aqui comigo, e Deus te ajuda e você segue a vida em frente. Só que a santificação final te dá condições de nunca mais falhar em hipótese alguma. Ela acontecerá na última fase da nossa caminhada com Deus. Ela também é chamada de glorificação. No futuro, quando as promessas bíblicas se cumprirem e nós recebermos corpos gloriosos, nunca mais cometeremos qualquer pecado. Olha que coisa linda. Quando chegarmos a esse estágio, estaremos livres do pecado para sempre. Como afirmava o saudoso pastor Antônio Gilberto, ela ocorrerá, a segunda vinda de Jesus para levar os seus. Quando Jesus vier para levar os seus, então seremos mudados. No abrir e fechar de olhos, quando ressoar a última trombeta, porque a trombeta tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Encontramos isso em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 52. Então, quando chegarmos nesse tempo, como fomos transformados também fisicamente, toda aquela natureza pecaminosa, toda aquela, como a gente chama, qualquer vestígio de carnalidade, que é a natureza carnal, caída, não existirá mais de forma nenhuma. Estaremos plenos, assim como Deus nos fez plenos no começo. Terceiro e último, aperfeiçoando a santificação. Mas tem como aperfeiçoar? A Bíblia diz em 2 Coríntios 7, versículo 1, que devemos buscar a santificação dia após dia. A pergunta é, como podemos fazer isso?
existem algumas sugestões. Vamos ler. Primeiro, o que eu devo fazer para buscar a santificação? Primeira coisa que tem que ser feita para poder a gente alcançar o aperfeiçoamento da santificação que Jesus já começou a operar na nossa vida. Renove seus pensamentos. Mas como que eu posso renovar meus pensamentos? O primeiro elemento a ser atingido pelo processo de santificação é a mente. Porque é da mente que procedem, né, todos os pensamentos que determinarão nossos sentimentos e também o nosso comportamento. Nós não saímos do lugar se a nossa mente não premeditar para a gente sair do lugar. Nós não saltamos se a nossa mente não der ordem para o nosso corpo saltar. Nós não cantamos se não usarmos a mente para cantar. Nós não ficamos calados se a mente não premeditar, fica calado. Nós não expressamos nenhuma reação no corpo se isso não partir da mente. Então, uma das coisas muito importantes que a gente tem que cuidar para que esteja sempre saudável é a nossa mente. Se os nossos pensamentos forem maus, então todas as nossas atitudes, claro, as nossas atitudes são um resultado do nosso pensamento. As atitudes serão más. Uma mente corrompida pelo pecado irá interpretar de forma equivocada os desígnios do Senhor nosso Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos orienta a mudança de mentalidade a fim de conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leia comigo Romanos capítulo 12 e versículo 2, que nos diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam o que o texto diz, que a gente não deve se amoldar, né? Se conformar a este mundo. Porque se a gente conformar a nossa mente a esse sistema, a gente começa a desrespeitar pai, desrespeitar a mãe, desrespeitar o amigo, desrespeitar o esposo, né? O esposo desrespeitar a esposa, e a vida se torna uma salada de pecaminosidade, de atos errados, não é verdade? Então, é preciso, né, que a gente possa já ter uma mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Uma mente corrompida pelo pecado irá interpretar errado. Já uma mente transformada pelo Espírito Santo tem o seu entendimento alinhado com a verdade de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo nos orienta a mudança de mentalidade a fim de conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo cristão deve anelar por alcançar a mente de Cristo. Olha que nível! Isso é possível quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos diante de Deus as nossas falhas, buscando conhecer Deus e a sua vontade. O Senhor não está orientando olha para as falhas do fulano lá. Ele não está orientando assim, olha para as falhas do cicrano. Não, ele está mandando a gente olhar para Cristo, que é o caminho, que é o exemplo, e olhar para nós mesmos. Mas não, pastor, Jesus não manda a gente olhar para nós mesmos, não, manda sim. Ele diz, olhai por vós mesmos. Ele diz também em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Lá no versículo 2, 3 e 4, a gente vai ter ele dizendo que em vez de você tirar o argueiro do olho do outro, antes de tirar o argueiro do olho do outro, do próximo, procura tirar a trave que está no teu. Quer dizer, como é que eu vou tirar a trave se eu não olhar para mim e perceber a trave? Então eu tenho que tratar da minha vida diante do Senhor para estar bem, conhecer o Senhor e buscar a sua vontade. 1 João capítulo 1 e 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Outra coisa que temos que fazer para melhorar cada vez mais e progredir e aperfeiçoar
a nossa santificação. Dizer não aos desejos da carne. Depois de aceitar a Jesus, precisamos renunciar à nossa vontade carnal. Quem sabe você aceitou Jesus, mas ainda tem vontade por alguma coisa errada. Rejeite, resista, se coloque diante de Deus em oração e peça para Ele: Deus, retira de mim todo o desejo antigo, todo o desejo do velho homem, da velha natureza. Quero que o Senhor remova da minha vida. Eu quero ter uma vida em paz e relacional contigo. E Ele vai ouvir tua oração. E Ele vai fazer a obra, pode ter certeza disso. Pois não temos a velha natureza humana, mas Cristo vive em nós. Por isso não podemos viver mais conforme os desejos mundanos. Antes precisamos sujeitar nosso comportamento à vontade do nosso Pai e viver para agradá-lo. 2 Coríntios 5:15 vai dizer assim para nós: Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo foi feito novo. Quer dizer, você tem uma nova vida com Deus. Então, em quaisquer circunstância, sempre se pergunte: o que Jesus faria? O que Jesus falaria? O que Jesus pensaria se Ele estivesse aqui no meu lugar? Será que Jesus diria palavrões? Será que Jesus desobedeceria os seus pais em busca de prazeres da carne, para ficar com os amigos, para agradar os amigos? Será que Jesus se vestiria indecentemente para atrair a atenção das pessoas? Faça essas perguntas e veja que respostas você vai ter. Terceiro, viva para Deus. Além de abandonar a velha vida, precisamos desejar com fervor alimentar a alma e o espírito com a palavra de Deus. Como diz Pedro escrevendo, ele disse que nós devemos desejar afetuosamente, assim como meninos recém-nascidos desejam o leite da mãe. Ele grita, ele rasga, ele chora, enquanto a mãe não der o peito para ele se alimentar, ele não para de gritar. Assim nós possamos desejar desesperadamente, fortemente mesmo, nos alimentar a alma e o espírito com a palavra do nosso Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. E isso acontece dia após dia. Não é somente no culto de domingo. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Todos os dias você deseja estar com Cristo. Seja no seu trabalho, seja na sua sala de aula, seja no seu passeio, aonde for que você estiver. O desejo do cristão é estar com Cristo, e você vai perceber o relacionamento com Deus, olha, vai ficar em alto nível. E Papai do Céu vai se agradar disso. Então viver para Deus não se resume a apenas ouvir a palavra. Deus espera mais. Jesus disse que devemos obedecer aos seus mandamentos. É através dessa conduta que o mundo vai nos reconhecer como discípulos de Jesus. Quando vê que a gente anda como Jesus andou. E quais são os mandamentos de Cristo? As duas ordens centrais do nosso Mestre são: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você amar a Deus, se você amar o seu próximo, as pessoas que estão em sua volta, a vida vai ser uma bênção, porque você vai estar sendo uma pessoa perfeita. Não, pastor, mas eu não posso ser perfeito porque eu sou ser humano. Sim, o que faz você perfeito é o amor. Não são nem esforços por regras e mais regras, é o amor, porque quando você ama, automaticamente você se desvia daquilo que é mal para agradar o Senhor. Então veja bem, as duas ordens centrais é amar a Deus. Em outras palavras, Deus nos desafia a viver praticando a fé na esperança e no amor. Parece difícil, né? Mas não é. A cada dia escolha dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16 nos fala o seguinte: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida também pelos irmãos.
Por exemplo, Mateus 5,16 nos manda ser exemplo. Jesus está ensinando a gente a ser exemplo. Como diz o texto, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, que é o seu viver honesto com Deus, seu viver puro, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Dar glória a Deus não é somente abrir a boca e falar forte. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Dar glória a Deus é quando vivemos como Deus se agrada e as pessoas em torno, em volta, estarão se maravilhando em ver que você tem uma vida nova na presença do Pai, estarão glorificando o Senhor. Outra coisa importante, testemunhe de Jesus em todo lugar. Se você estuda, estamos entrando num período aí onde estamos retornando gradativamente às escolas, às aulas. Lá é um lugar especial para você testemunhar de Jesus. Isso não quer dizer que você não vai assistir aula. Não, assista às suas aulas, direitinho, bonitinho, seja obediente ao seu professor, mas quando surgir a oportunidade, fale de Jesus para os seus colegas. Fale de Jesus para o seu professor. Deus lá do céu vai estar vendo e vai estar orgulhoso de você. Concluímos dizendo que a santidade é primordial no caminho do cristão. Sem ela é impossível nos aproximarmos do Senhor. O caminho não é fácil, mas o Espírito Santo é o grande auxiliador nessa jornada. Basta permitir e dar liberdade para que ele atue. Não? Então, siga em frente, em sua jornada sempre clamando ao Salvador. Pense nisso. Para você, o que é ser santo? Você se considera uma pessoa santa? Diante de tudo que nós lemos até agora e ensinamos? Então, busque a presença de Deus, se envolva com Ele e a santidade do Senhor tomará conta da tua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.